Nós sempre trazemos aqui em Ocultismo Sem Mistérios temas diferentes, temas inéditos. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, porque é um tema ligado a efeitos físicos de suma importância para o nosso entendimento. Assim, o tema do nosso programa de hoje é radiestesia. Hoje nós vamos falar da radiestesia, também conhecida como radioestesia, que é a mesma coisa. Esta radioestesia é uma sensibilidade física, somática, ligada ao nosso corpo, uma sensibilidade especial que permite captar certas radiações, certas emanações no ambiente. Permite até mesmo localizar a fonte, a origem destas mesmas emanações ou desses corpos emissores. Cientificamente, a radiestesia é conhecida e tudo que a gente vai falar tem o aspecto científico e também o aspecto oculto que se esconde atrás do científico. Nós sabemos que a radiestesia, cientificamente falando, é uma radiosensibilidade, ou seja, é uma sensibilidade à ação do rádio, à ação dos raios-x, à ação de energias radiantes. E nós sabemos que o rádio é um elemento químico, um elemento metálico branco, brilhante, intensamente radioativo. Tem um aspecto mais ou menos similar de um produto mais conhecido que é o bário. Mas este produto, o rádio, ele tem uma meia-vida de 1580 a 1620 anos. E nesta meia-vida, o que é meia-vida? É um período que um produto ou material radioativo fica emitindo a radioatividade. E na meia-vida dele corresponde à perda da metade da sua capacidade de radiação. Ou seja, a cada 1580 a 1620 anos, o rádio perde 50% ou a metade de sua radioatividade. E ficando assim sempre metade, mas nunca termina, até ficar com uma radioatividade muito sutil, muito fraca. E nesta radioatividade, o próprio rádio emite partículas alfa, partículas gama, que são estas partículas utilizadas para tratamento de câncer. Nós temos o tratamento com rádio, a radioterapia, onde através da radioatividade emanada pelo rádio, nós podemos trabalhar células cancerosas, queimar estas células para que elas não se proliferem, para que elas não se multipliquem. E este rádio permite todo este processo de radiação de energias que nós chamamos de radioatividade. E o rádio, também esta palavra rádio, está ligado às ondas, às vibrações hertzianas, como nós falamos aqui nas ondas da sua rádio mundial. Mas rádio também tem o significado de raios, ou seja, os próprios raios que são emitidos como radiações, que são emanadas de determinados objetos, como do próprio rádio. Esta palavra radiestesia ou radioestesia está ligada ao rádio, que é este elemento radioativo, e que o casal Curie descobriu, dando aí origem a toda a parte científica, que culminou na formação de tratamentos para o câncer, que culminou também em todo um processo da radioatividade aplicada para o raio-x, para nós tirarmos aquilo que a gente conhece como chapas radiográficas. Este casal Curie, que inclusive morreram pelos próprios efeitos do rádio, trouxeram um conhecimento fantástico para a humanidade. Radiestesia ou radioestesia tem este agregado rádio, que é do elemento químico radioativo, e tem também estesia. Esta palavra estesia significa percepção sensorial, ou algo que nós captamos através dos nossos sentidos. É uma faculdade que nós possuímos de sentir os efeitos do próprio rádio. Estesia é esta percepção sensorial, esta sensibilidade. E quando nós temos ela afinada, nós temos a hiperestesia. Hiper acima da estesia, ou aquilo que as pessoas sentem em média normalmente. O que é um hiperestésico? É uma pessoa hipersensível, que tem uma sensibilidade maior. E no caso da radiestesia, tem uma percepção maior, uma capacidade de perceber com maior intensidade os efeitos do próprio rádio. Este sensitivo percebe vibrações mínimas radioativas que a maior parte das pessoas não consegue determinar. E nós temos a radioatividade, que é a consequência deste processo do rádio. A radioatividade é uma emissão invisível de uma energia que é liberada pelo núcleo atômico, pelos próprios átomos de certos elementos químicos. Alguns elementos químicos são radioativos, ou seja, o seu núcleo atômico libera determinada radioatividade ou emissão de partículas, que são chamadas partículas radioativas. Normalmente, os elementos que têm elevado peso atômico, normalmente eles são radioativos. E na radioatividade, ele libera, como tudo é trino,
três tipos de energias ou três tipos de influências. A influência alfa, que é a radioatividade alfa, a radioatividade beta, que é oposta da alfa, como se uma fosse negativa, a outra fosse positiva, porque uma vai para a esquerda, a outra vai para a direita, e tem uma que sobe verticalmente, chamada de gama. E esta gama são ondas eletromagnéticas. E vale dizer que o próprio Sol é um conglomerado de energias eletromagnéticas, e o próprio Sol emite a radioatividade e ele emite também aquilo que nós chamamos de radiação. E o efeito solar da radiação é a luz, como nós conhecemos. A radioatividade é esta emissão invisível de uma energia muito forte que penetra, que atravessa as nossas células e que permite toda uma influência superior dentro de nós. Existem produtos radioativos naturais, como é o caso do urânio, do tório, do rádio que nós falamos, do actínio, e existem também produtos radioativos produzidos pelo homem, que são artificiais, bombardeando o núcleo atômico de determinados elementos. Mais de 60 elementos químicos podem ser bombardeados com hidrogênio ou com neutrônio também, o neutrínio, e bombardeando o núcleo nós podemos tornar todo este processo radioativo. E a radioatividade tem uma importância muito grande, porque é um fenômeno pelo qual nós podemos perceber estes raios invisíveis que impressionam mesmo as chapas fotográficas e que exercem uma influência muito grande no nosso processo vital. Todo o processo da radioatividade excita a condutibilidade elétrica dos gases, permitindo que a pessoa também perceba a radioatividade presente nos próprios gases. Veja que isso é importante, falar esse aspecto científico, para a gente entender daqui para frente os aspectos esotéricos relacionados à radiestesia. E todo esse processo da radiestesia traz um efeito conhecido como rabidomancia, ou onde o rabidômano, o rabidomante, esta pessoa que tem a capacidade da rabidomancia, permite através de rábido, que é uma varinha, que é uma vareta, e mancia, que vem de manteia, a capacidade de adivinhação. O que é um rabidômano? É aquele que pratica a rabidomancia, ou através de uma vareta, de uma varinha, consegue fazer verificação, ele sente por uma sensibilidade maior, por uma função hiperestésica, estas vibrações radioativas. Nós temos os rabidômanos que acham veios de água, que acham veios de metal, que acham elementos. Isto tudo é um efeito físico, um efeito muito importante. E como uma figura ímpar, uma figura que surgiu recentemente, que é Uri Geller, esta figura fantástica, ele enriqueceu, inclusive, por esta capacidade radiestésica que ele tem. Ele, podemos dizer, é um dos maiores rabidômanos que surgiram nos últimos tempos e afinou muito esta capacidade, permitindo, inclusive, o seu enriquecimento rápido, achando veios metálicos, achando fontes de pedras preciosas, minas de pedras preciosas, achando petróleo. Veja que esta capacidade da rabidomancia é fantástica e muito importante. E no meio que nós vivemos no meio de vibrações muito fortes, de vibrações muito intensas. E estas vibrações emanam normalmente do subsolo ao meio ambiente. Veja que debaixo da terra, debaixo de onde nós moramos, de onde nós estamos ou de onde nós permanecemos, existem veios de metal, existem correntes, rios subterrâneos, correntes de água subterrâneas, existem também emanações gasosas de processos de decomposição, e todas estas vibrações podem estar revestidas de radioatividade. Veja que às vezes uma pessoa mora num apartamento e recebe uma fonte radioativa constante em torno de si, e isto pode desencadear doenças como, por exemplo, o reumatismo, e doenças muito mais graves como o câncer. Às vezes a pessoa dormindo sobre um veio de água radioativa, ao longo de vários anos, pode desenvolver câncer sem estar sabendo. E existem estes efeitos que nós estamos sofrendo diariamente. Nós estamos cheios de materiais radioativos à nossa volta, exercendo estas influências sobre nós. E as explosões atômicas ainda que fazem por aí, todas essas experiências nucleares ficam em volta do nosso planeta, porque a Terra não para de girar em torno de si mesma. A Terra gira a 1.670 km por hora em torno do seu eixo, e a radioatividade que é emanada, as partículas radioativas que são jogadas na atmosfera, acabam se espalhando pelo mundo todo. Vejam que estas influências existem. E nós podemos, através desta capacidade, que é a capacidade da radiestesia, descobrir estas energias. É simples. Como que a gente pode começar? Simplesmente esticando o braço.
colocando o braço direito bem esticado numa posição confortável, onde a gente não sinta mais o braço, não sinta qualquer desconforto, nem encolhendo, nem esticando, mas em sua posição natural. E quando a gente chega perto de uma fonte ou perto de um local que existe energia radioativa ou uma energia de fontes eletromagnéticas, o braço tende a se encurtar, tende a se encolher, porque pela ponta dos dedos nós temos a sensibilidade destas energias. E o braço se encolhendo vai dizer que é uma energia negativa dentro de um jogo polar. E quando o braço tende a se esticar, quando a gente sente pela extremidade dos dedos com o braço esticado que existe também uma atração, seria uma energia positiva. Mas esta sensibilidade é muito difícil de nós focarmos a nossa consciência dela e a percebemos. Existe uma outra possibilidade mais fácil, que é usar o pêndulo. O pêndulo funciona como um amplificador, como algo que expande esta capacidade e que nos facilita uma percepção maior. E usando um pêndulo onde, através de um pezinho que a gente tem na extremidade do pêndulo e com fio cujo peso é desprezível, a gente consegue perceber melhor estas influências. Assim, se nós pegarmos um pêndulo com fio desprezível e colocarmos o pêndulo em algum local perto de uma fonte que tem uma emanação radioativa, este pêndulo vai girar no sentido anti-horário, ou da direita contra a esquerda, formando um círculo, e isto indica uma energia negativa. E quando o pêndulo gira no sentido positivo, ou seja, no sentido horário, no sentido do ponteiro dos relógios, nós temos uma energia positiva. E quando o pêndulo, a gente chega perto de um objeto, ele provoca recuo, é negativa. E quando ele provoca atração, é positiva. E assim, através do uso do pêndulo, nós poderemos, com a mão esticada, com o braço esticado, perceber efeitos radiestésicos ou praticar a própria radiestesia. Esta ampliação é utilizada não só com o pêndulo, mas também através da forquilha. Aí vem o rabidômano, que usa aquela forquilha para descobrir veios de água subterrâneos, para descobrir veios metálicos, petróleo, minerais, para descobrir ossadas humanas e tudo mais. Então ele usa a forquilha. E também o outro meio é usar uma varinha. Aí vem a varinha de condom, tanto falada dentro dos processos ocultos, aquela varinha da bruxa, que a varinha é uma extensão da pessoa que permite perceber estes efeitos suprassensíveis e permite canalizar uma sensibilidade maior. O pêndulo, a forquilha, a varinha, nada mais são do que amplificadores de nossa capacidade de percepção dos efeitos radiestésicos ou da própria radioatividade presente no fenômeno. Cada pêndulo, cada forquilha ou cada vareta ou verguilha é de uso pessoal, particular, tem que ser sempre limpa, tem que ser mantida isolada. E os melhores pêndulos que nós indicamos são os pêndulos de ouro, pêndulos de prata, pêndulos também de cristal. Agora, nunca pode-se usar um pêndulo feito de um material de ferro ou de níquel ou qualquer outra liga que é imantável, porque isto vai sujar os efeitos perceptivos do próprio pêndulo. E, através deste processo, limpando o pêndulo após cada aplicação, deixando este pêndulo reservado e energizando apenas no momento de uso efetivo, aí a gente tem o nosso pêndulo pessoal. E tudo isso que eu estou falando da radioatividade, da radiestesia, não é nenhum dom particular, nenhum dom específico. Qualquer pessoa, você que está me ouvindo, não interessa o seu grau cultural, religioso, filosófico, a sua profissão, não interessa o seu poder aquisitivo, não interessa nada. O que interessa é que você, simplesmente, pelo fato de existir, pelo fato de ser uma pessoa viva, humana, tem esta capacidade de aplicar, de usar e de desenvolver, afinar esta hipersensibilidade através da radiestesia. Ou seja, você vai ter que fazer uma afinação. Eu vou explicar como é que faz. Simplesmente você cria este pêndulo, arruma um cristal, pode ser quartzo. Existem também todas as pedras sagradas, elas atraem esta radioatividade, como o rubi, a rubina, o carbúnculo, a safira, a esmeralda. Todas essas pedras servem para pêndulos. Mas se você não tiver dinheiro, não quiser comprar uma pedra mais cara, use simplesmente um cristal. E usando o cristal, você pode fazer um pêndulo com uma linha cujo peso é desprezível. E este cristal você começa a usar as suas capacidades. Para você entender melhor, se você usar
a sua aliança, que é feita de ouro, com uma mistura de ouro e cobre, normalmente, e amarrar numa linha, você vai ter um pêndulo que pode ser influenciável pela sua mente, pela sua capacidade mental. Simplesmente você pega a sua aliança com uma linha e começa a pensar, pensando assim mentalmente para que ele gire no sentido horário. Ele vai girar no sentido horário. Aí você começa, mesmo girando no sentido horário, começa a pensar que ele vai girar no sentido anti-horário. E ele vai girar no sentido anti-horário. Aí você pensa, vai para frente, ele vai para frente. Vem para trás, ele vai para trás. Vai para frente e vem para trás. Vai para a esquerda, vai para a direita. Você vai comandando o movimento pendular. Isso acontece porque a sua aliança, o seu anel, tem estas energias relacionadas ao seu psicomental presas naquele próprio anel. E quando você faz um pêndulo daquele anel, você consegue todos esses efeitos importantíssimos e maravilhosos que você pode até desenvolver e sentir que você tem esta capacidade real, esta capacidade intrínseca pertinente às suas faculdades normais. Não tem nada de especial, não tem nada de um dom. Agora, se você depois pegar um cristal e quiser formar um pêndulo para diversas finalidades, você vai pegar o cristal e vai deixar este cristal e este pêndulo exclusivo para estas experiências. Aí o que você faz? Você pega um pedaço de ouro ou uma joia e começa a sentir a vibração através do pêndulo. Pega uma prata, sente a vibração. Pega um pedacinho de osso, você sente a vibração. Pega o tecido de uma pessoa, ou uma roupa qualquer, um tecido que eu falei de roupa de uma pessoa qualquer, sente aquela vibração. Você vai começar a desenvolver capacidades telepáticas e capacidades psicométricas. E através disso você vai poder usar da radiestesia e da própria psicometria para finalidades bastante interessantes. Existe, através do pêndulo, uma capacidade ligada à radiestesia que nós podemos descobrir pessoas perdidas, podemos saber achar ossadas. Muitos detetives, muitos policiais, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, têm conhecimentos de sensitivos que utilizam essa capacidade psicométrica ligada à própria radiestesia para achar pessoas mortas. Deslocalizam com exatidão. E a coisa fica tão perfeita porque existe um desenvolvimento deste efeito físico que é a radiestesia ligado a princípios telepáticos, a desenvolvimentos de capacidades telepáticas e o desenvolvimento de capacidades psicométricas ou de nossa alma, que nós simplesmente pegamos às vezes até mesmo um mapa e usando o pêndulo a gente consegue chegar a um ponto exato onde aquela pessoa está desaparecida e isto funciona, realmente funciona e isto é utilizado para fins policiais. E através da medicina também, através de um pêndulo sensibilizado, nós podemos saber um órgão que está negativo, que está vampirizando energia, um órgão que está soltando muita energia, podemos achar pontos de infecção, podemos achar pontos de crescimento celulares, pontos de tumores, apenas afinando esta capacidade. E todos nós temos esta capacidade superior de determinar estes efeitos de radiestesia. Tudo isso que eu falei é científico, não tem nada de sobrenatural, mas existem os efeitos psíquicos ligados à psicometria, ligados à telepatia, que se incorporam neste fenômeno e permitem usar, através de capacidades intrínsecas hipersensíveis, hiperestésicas, mas que são naturais, associadas a este efeito radioativo, e nós podemos usar a radiestesia. Pessoas que dormem sobre colchões de molas é um perigo muito grande, que as espirais atraem estas forças radioativas, estas forças ligadas aos fenômenos de radiestesia. Aqueles colchões antigos com molas na vertical, espirais, que atraem uma energia muito ruim e trazem um problema de saúde terrível. Já estes colchões de molas que são horizontais, que nós chamamos tipo Nozag, que é uma mola zigue-zague, Nozag, Formardware ou outros tipos de molas, não tem problema. Mas as molas espirais, sim, porque a espiral atrai esta energia. E também pessoas que dormem, mesmo que seja no 20º andar, 10º andar, recebem esta energia de veios radioativos. E ter esta sensibilidade ou usar efeitos radiestésicos para descobrir estas energias é muito saudável e evita complicações posteriores. Tudo isto é válido, tudo isto é importante para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento. E a água é um fator, a água é um elemento muito importante ligado à radiestesia, porque a água tem os 4 estados de matéria. Ela pode ser sólida através do gelo, pode ser líquida no seu estado natural, pode ser gasosa ou ser vapor d'água, pode ter o estado gasoso como vapor, como as nuvens, e pode ter o seu estado energético. Valendo lembrar que a água é formada
formada de hidrogênio e de oxigênio. A sua fórmula é H2O. Hidrogênio é o combustível e oxigênio é o comburente. Da própria água decomposta, nós temos o combustível dos foguetes, que é o hidrogênio, que é o que pega fogo, o energético, e o oxigênio, que é o carburante, aquele que excita o hidrogênio para que ele se inflame e sustenta o seu próprio fogo. Veja que a água tem também o elemento energético. Por isso que a água tem um poder tremendo de curar relacionado à radiestesia. Nós podemos colocar cristais na água e usar de efeitos radiestésicos relacionados à água e depois beber aquela água. E esta água tem um efeito, porque esta água radioativa, esta água com esses efeitos relacionados à radiestesia, vai se incorporar em nosso sistema líquido. E nós somos praticamente 80% de água. Veja que uma água trabalhada, uma água encorpada com efeitos radiestésicos, magnéticos, eletromagnéticos, radioativos, influencia e exerce uma influência, uma alternância, uma mudança em nosso metabolismo diretamente, porque ela se incorpora no nosso sistema líquido e nós somos praticamente água. Nós estamos falando de radiestesia. Nós já temos um primeiro ouvinte de hoje, que o Otto King já captou. Alô, seu nome? Jorge, do Jardim Tremembé. Tudo bem, Jorge? Professor? E o seu mistério, Jorge? Gostaria que você explicasse para a gente, professor, Sim. Como eu faço, no caso, usando os processos da radiestesia, para mim achar um veio de ouro. Ah, é? Então vamos explicar. Tá bom? Tá bom, grande abraço. Bom, a gente, para descobrir o ouro, usando um pêndulo, que é um amplificador da capacidade radiestésica, e veja que toda essa capacidade, ela liga-se ao efeito de mola, por isso que existem figuras feitas de cobre, que são na forma de espirais, que tentam captar esta energia radioativa e depois dissipá-la para o ambiente, em cima da sua própria configuração, em cima do direcionamento da própria espiral. Se você quiser descobrir ouro, você tem que sensibilizar-se ao próprio ouro. E como é que você faz? Normalmente, os especialistas que conseguem captar ouro, que tem essa capacidade hiperestésica, começam a treinar com pepitas, com minério de ouro. Usando estas pepitas de ouro, concentram-se naquelas pepitas usando o pêndulo e através da percepção do ouro, tem uma sensação. Porque o ouro emite uma determinada vibração, como tudo emite uma vibração. E ele começa a se sensibilizar pelo ouro. Uma das maneiras de nós nos sensibilizarmos pelo ouro, porque uma pessoa pega qualquer processo aí, qualquer pêndulo, qualquer varinha, qualquer forquilha e tenta buscar o ouro, ele não vai achar. Ele tem que saber qual que é o tipo de vibração que é perceptível relacionada ao ouro. E normalmente faz um treino com o ouro, com a pepita, até afinar. E a pessoa, quando sente, quando percebe uma mesma sensação que ela já se ajustou quando começou a treinar com ouro separado, com a pepita de ouro, quando ela sentir a mesma coisa, ela sabe que é ouro. Procura uma repetição daquela sensação na natureza. É assim que os rabidôminos fazem. Eles se sensibilizam com o petróleo, porque o petróleo tem emanações, o ouro tem emanações, tudo emana alguma energia, porque às vezes os metais absorvem uma energia, que é a própria energia solar, e depois liberam para o meio ambiente. E nessa liberação, através dessa capacidade hiperestésica, a gente consegue saber. Se eu quero ser especialista em descobrir ossadas humanas, pessoas enterradas, o que eu faço? Eu me sensibilizo com os ossos. Através dessa capacidade, a gente vai se sensibilizando. Com minerais também, determinados minerais, com determinados cristais, existe uma necessidade de nós nos afinarmos aquelas vibrações específicas que os materiais têm. É lógico que se nós fôssemos no local que tivesse muito ouro e lá tentássemos nos sensibilizar com ele, isto facilita o processo. Agora, a grande dificuldade que você vai ter é achar ouro, principalmente aqui. Você deveria ir em local onde realmente tem. Numa região de garimpo, numa região que existe esta possibilidade, quem desenvolve esta capacidade vai ter muito mais facilidade de achar estas pepitas de ouro com muito mais simplicidade do que aquelas pessoas que têm que remover toneladas e toneladas de ouro para conseguir umas ínfimas gramas. Este é o processo. Muito obrigado pela sua participação. E temos mais ouvinte na linha. Alô? Alô? Seu nome? Neide. Neide. Isso. Você fala de onde? Da Serra da Cantareira. Serra da Cantareira? Isso. Estão cantando muito aí na Cantareira? De vez em quando, viu? É um lugar muito delicioso, né? É, bem tranquilo. É, tranquilo, ar puro. Isso. E o seu mistério, Neide?
É uma curiosidade minha, Sim. que eu queria saber se a radiestesia tem alguma coisa a ver com parestesia. Com parestesia? Isso, Sim. Você ouve pelo rádio? ouço. Este processo da parestesia é similar, é um mecanismo exatamente igual ao da radiestesia. Fazendo esta analogia no exemplo que eu dei, é este processo. Ou seja, você se afina por um determinado objeto, ou por uma determinada característica, ou por uma determinada influência, e por um processo comparativo você consegue descobrir, por analogia, por semelhança, o efeito em paralelo numa outra aplicação qualquer. Ou seja, você faz um processo comparativo. E a rabidomancia, que é este processo de adivinhação usando este sistema da radiestesia, se baseia também nisso. Ou seja, nós temos que identificar as sensações que a gente começa a desenvolver e a sentir dentro de nós pela estesia, que é sentir a sensação do rádio, que é o efeito radioativo, ou emanações de metais, emanações específicas de determinados metais, emanações gasosas de petróleo, emanações radioativas da água, de veios de água, a gente consegue afinar, usar este processo para, em paralelo, acharmos algo de mesma importância, de mesma significância. Os efeitos são praticamente os mesmos, porque as capacidades da radiestesia, todos nós temos em latência, e ela pode ser afinada, pode ser desenvolvida, porque são capacidades físicas. Mas é lógico que se nós despertarmos o chakra raiz, que é o Muladhara, que fica bem no final da espinha, que é o chakra superiores mais próximo que nós temos em proximidade da Terra, em proximidade das forças telúricas, desenvolvendo o chakra raiz, a gente começa a perceber forças magnéticas, forças eletromagnéticas, forças radioativas, forças de radiações ultravioleta, infravermelha, raios vermelhos, infravermelho longo, que é um raio muito importante para a saúde, para o rejuvenescimento. Essa capacidade vai ser afinada. E normalmente as pessoas que têm uma capacidade diferenciada radiestésica é porque tem o chakra raiz, que liga-se aos efeitos físicos, mais desenvolvido, mais trabalhado, mais iluminado, ou seja, de uma coloração alaranjada mais brilhante do que uma pessoa normal, que tem os efeitos normais, percepções normais, tem. Este é o princípio. Muito obrigado pela sua participação e temos mais ouvinte na linha. Alô? Alô, professor, tudo bem? Tudo bem, seu nome? É Cida, da Vila Ré. Oi, Cida, quanto tempo, hein? É, faz tempo. A Vila Ré agora está até para frente. Já não é mais a marcha ré, agora é marcha mas eu não pensava assim. Eu pensava que poderia ser uma nota musical, professor. É, e sabe que ré é uma nota muito importante. Obviamente é uma nota importante também. Né? Sim. Liga-se às artes, liga todo esse princípio de Gabriel. É a nota que chama o arcanjo Gabriel, né? Ah, que lindo. E o seu mistério? Professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre água imantada. Água imantada? E ela traz benefícios à saúde. E uma outra pergunta. Há uma pessoa que mora em uma casa cuja caixa d'água fica sob o piso da cozinha. Sim. É uma água que é pouco usada, está sempre parada. Eu gostaria de saber se pode ser prejudicial. Sim. Tá? Muito obrigada, professor. Obrigado a você. Tchau. Bom, da mesma maneira que nós temos esses efeitos radioativos, que faz parte da própria água, toda a água na fonte é radioativa. A radioatividade pode ser maior ou menor. Tanto é que a água mineral que nós compramos, ela está sempre escrita, você pode olhar na garrafa, água radioativa na fonte. Porque depois que ela sai da fonte, devido à meia-vida ser curta, e grande parte está relacionada ao processo do iodo, que tem uma meia-vida muito curta, de uma semana praticamente, ou seja, a cada semana o iodo, que é radioativo, ele também vai perdendo a radioatividade. Os elementos que a água tem, elementos radioativos, são fracos, mas o sensitivo consegue perceber esta radioatividade. Mas quando a gente tem veios contínuos de água subterrâneos, nós temos um efeito desta radioatividade, que automaticamente vai passando para o meio ambiente. E ligado também à radioatividade, nós temos os efeitos eletromagnéticos e o próprio magnetismo. Da mesma maneira que a gente aproxima ímãs opostos, eles se atraem, a gente sente aquela força segurando o ímã positivo e o negativo em cada mão, a gente vai sentir a força de atração. E quando a gente coloca cargas iguais, eles se repelem, a gente sente uma força de repulsão. O sensitivo radiestésico tem esta mesma percepção, só que a gente só sente isto com ímã, que é muito forte. Já um sensitivo radiestésico sente a mesma coisa, mas no efeito que a maioria das pessoas nem sequer consegue perceber que isto exista. Agora, quando a gente fala de água imantada, nós podemos imantar e nós podemos armazenar. A água tem esta capacidade de ser imantada, tanto é que existem aparelhos que são vendidos, inclusive divulgados aqui na Rádio Mundial,
mundial. Muitos dos nossos amigos comunicadores têm patrocinadores de águas imantadas, de produtos que utilizam ímãs para a gente fazer tratamento de problemas do sistema nervoso, fazer tratamentos de reumatismo, tratamentos específicos. Nós temos colchões imantados, temos roupas imantadas, temos áreas ou localizadores com ímãs que a gente coloca no corpo e uma água imantada também dentro dos seus sais, porque a água nunca é uma água sem sal, que seria uma água destilada. Toda água ela tem sais. E estes sais e a própria água permite esta captação desses valores que nós chamamos magnéticos. E eles atuam sobre nós. E nós temos influências magnéticas dentro de nós. Porque todo o nosso metabolismo nervoso, ele é elétrico. Veja só, Cida, quando a gente fecha os músculos ou encolhe os músculos, provoca na parte interna uma contração e na parte externa a tração. Todo o sistema nervoso é um sistema elétrico. Todo o processo cerebral é elétrico. E nós temos um campo eletromagnético que o homem desenvolve. A nossa caixa encefálica é uma caixa eletrônica, podemos dizer, de uma microeletrônica, porque cada aproximação dos neurônios que formam os caminhos onde os conhecimentos vão sendo registrados, incorporados na nossa consciência, a gente tem efeitos de microeletricidade. Ou seja, entrando potássio e saindo sódio, neste processo desses contatos, aquela microdiferença, aquela microeletricidade entre o potássio e o sódio forma uma carga elétrica. Nosso cérebro funciona com carga elétrica, o nosso sistema nervoso funciona com microcargas elétricas. Tudo isso pode ser influenciável através do magnetismo, porque as forças magnéticas permitem conduzir a eletricidade. Nós sabemos dos efeitos dos motores. O motor ele passa por um efeito eletromagnético. Os motores são resultantes de efeitos eletromagnéticos. Os campos magnéticos é que fazem girar o motor. Eles fazem o positivo e o negativo que existem dentro da polaridade elétrica, o positivo e o negativo do motor. Dentro de um campo magnético consegue-se fazer um campo e através desse campo provocar a rotação do próprio motor, que são os motores elétricos, como a gente conhece. Isto é válido. Agora, como a gente tem os ímãs que vão atuar sobre a nossa eletricidade, a gente também pode mover esta eletricidade através de direcionamentos, através de conjunções, de jogos, de acoplamentos de ímãs. Estes objetos que a gente coloca no corpo exercem uma influência, aumentando esta atividade elétrica ou reduzindo esta atividade elétrica também. Aí vem os efeitos das curas feitos com os magnetos, que realmente atuam sobre a gente. Mas é óbvio que isso requer conhecimento, requer tecnologia, e os japoneses nesse aspecto são bem desenvolvidos nessa área. E quanto à água, é a mesma coisa. A água vai ser magnetizada e ela vai atuar dentro de nós. Nós precisamos tomar 2 litros de água por dia e nós somos feitos praticamente de 80% de água ou de líquido. Quando a gente coloca 2 litros sobre 80 litros, já existe uma certa influência do magnetismo em toda a nossa água corpórea. E isso, por reflexo, vai atuar em todo o nosso sistema nervoso, em todas as nossas células e traz estes efeitos benéficos também. Mas tudo tem que ser feito com tecnologia, tudo tem que ser feito com conhecimento, requer estes efeitos. Agora, a caixa d'água parada, toda a caixa de água parada traz também estas influências, porque na realidade ela não está parada, porque está entrando água e saindo água, entrando água e saindo água na caixa d'água. Agora, isso seria pior se a caixa d'água estivesse em cima da sua cama, Cida. Mas como está na cozinha, é um local assim de movimentação, a pessoa nunca fica praticamente localizada no mesmo ponto, os efeitos são menores. Mas quando a pessoa fica sempre, constantemente debaixo de uma caixa d'água, aí existem essas influências maléficas da própria caixa d'água.